Olá pessoal, eu sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. E hoje eu vou falar aqui da edição das tiras do Donald e do Pluto. Tecnicamente é o segundo volume das tiras das Silly Symphonies. E o primeiro foi o Zacariaco Panchito, que eu já falei aqui também. Como eu falei lá, as Silly Symphonies eram as tiras de jornais onde apareciam os personagens principalmente das animações da Disney. Eles faziam sucesso e eles usavam tipo as tiras de jornais para, entre aspas, testar a popularidade do personagem. Nessa Silly Symphony a gente via tiras de outros personagens, não só desse personagem conhecido que a gente, eu ia falar conhecido que a gente conhece, com esses personagens conhecidos, tipo Donald, Pluto, Zé Carioca, Panchito. E tinha histórias tipo da Branca de Neve, tinha adaptação do Patinho Feio, tinha o Bichinho Buck, a Vita, acho que saiu nessas tiras também da Silly Symphony, etc, etc e muito mais, etc. Se no primeiro volume lá eles trouxeram as histórias do Zé e do Panchito, aqui são as tiras do Donald e do Pluto, como o próprio nome aqui diz, né? Fala aqui que vai de 34 a 40, porque as do Donald é de 34 até 37 e as do Pluto são de 38 a 40. Mas enfim, vamos dar umas folheadas aqui, eu vou comentando. Essa tira, esse volume é basicamente não, é a gênese do personagem do Donald. É a primeira aparição do personagem nos quadrinhos, logo depois dele ter feito sucesso no desenho. Como vocês podem ver aqui, a primeira tira é de 16 de setembro de 34, sendo que o curta Galinha Sábia, inclusive é a adaptação que abre aqui essas tiras aqui, é de 9 de junho de 34 também. Aqui a gente tem como eu falei, a adaptação do curta lá que traz o Donald. Vale citar que o Donald não é o personagem principal da história, né? É a Galinha Sábia, que é um conto de fada, fábula famosa, acho que fábula é a melhor palavra, não é um conto de fada, famosa dos Estados Unidos. Tipo a Formigas e a Cigarra, etc. E o Donald aqui é só um coadjuvante, entre aspas, mesmo que ele tenha sido o único que continuou por aí até hoje. E a gente tem várias outras partes também, além não só a parte do desenho, a gente tem outras adaptações, outras coisas extras que teve além da história, da Galinha Sábia. E aqui a gente começa com as tiras de jornais, efetivamente. Vocês podem ver aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho. A última tira da adaptação da Galinha Sábia de 16 de dezembro de 34. Passam as semanas com outras histórias aleatórias. Em agosto de 36, ou seja, quase 2 anos depois, o Donald começou a aparecer efetivamente nas tiras, estrelar as tiras solo. E uma coisa interessante, você pegar para ler essas primeiras histórias, é que o Donald tem lá muitos escrúpulos, ele é bem mais revoltado, bem mais bravo, sacana, sei lá, porque ele acabou sendo ao longo dos anos. Tudo bem que o Donald sempre foi esse personagem irritadiço, etc, e é por isso que eu gosto mais dele, que eu gosto do Mickey, por exemplo, mas aqui a gente tem vários momentos, tipo, por exemplo, esse daqui, que o Pateta tá caindo, aí o Donald, a gente acha que é pra salvar, mas na verdade é pra fazer cócega, pra derrubar o Pateta mais ainda, tudo porque um pouco antes o Pateta derrubou o Tintas, quase acertou o Donald. Tem várias dessas passagens, o Donald começa roubando alguma coisa, ele se dá mal, aqui novamente o Pateta sofrendo pelo Donald, o Donald leva uma porrada de um peixe, depois o Pateta cai na água e o Donald joga uma âncora para fazer o Pateta afundar. Essa é bem a mote dessas tiras aqui, dessas primeiras tiras. Até porque o Donald ainda não tinha muitos desenhos nessa época aqui. Em 36, ele tinha aparecido nas Galinhas Sábia e tinha aparecido em alguns desenhos do Mickey. Ele não tinha muita coisa para se trabalhar com o personagem. Ele era só aquele personagem, ele faz o que o Mickey não servia para fazer. É um registro histórico ler essas histórias aqui. Também aqui a gente tem outro ponto marcante da mitologia do personagem. Aqui a gente vê a interação do Donald com o Chiquinho Francisquinho, que era uma coisa que tinha bastante no começo, porque ainda não existia o Guizas e o Luizinho. Provavelmente a partir dessas tiras assim, que o Donald começou a interagir com os sobrinhos do Mickey, o pessoal foi começando a ver que o Donald precisava também de coadjuvantes, para não ficar dependendo só do Chiquinho, Francisquinho e outros personagens, tipo a Clarabella, o Horácio, o Pateta, que pareciam muito. Inclusive a Clarabella era praticamente uma personagem coadjuvante das histórias do Donald, dessas tiras do Donald. E aqui a gente chega no que eu queria falar. Em 17 de outubro de 37, a gente tem a primeira aparição do Guizas e o Luizinho. Os meninos acabam ficando com o Donald por algumas tiras, causando confusões. Se o Donald era o culpado até agora das coisas que acontecia, que basicamente os sobrinhos vieram fazer esse papel e o Donald acabou virando vítima muitas vezes. O menino aparece por tempo e vão embora. Desaparece das tiras, Donald manda eles embora e eles vão embora. Claro que depois eles voltam e ficam aí pra sempre contigo. Dá pra você ter uma boa ideia dessa passagem dos meninos aqui nas tiras. E uma coisa interessante, legal, ainda falando aqui do Donald, é que esse volume, efetivamente, ele serve de prequel,
introdução pro volume que a Panini vai lançar aí das tiras do Donald, efetivamente. Depois dessas tiras da Silly Symphony aqui, o Donald foi ganhando cada vez mais popularidade. Não só ganhou desenhos próprios, os solos, que começou lá no Don Donald. Inclusive o burrinho do Don Donald lá aparece em várias dessas tiras. Inclusive nessa última aqui. Mas enfim, não só com desenhos, como nas tiras também. A partir de 38, ele vai ganhar as tiras solos. Vai ser as tiras do próprio Donald e é o que a Panini vai publicar aí numa coleção de 5 volumes. Ela já anunciou o primeiro. Mas esse é assunto para outro dia. E a gente vem aqui agora para as tiras do Pluto, que também é da Silly Symphony, claro, mas... E assim como o Donald começou lá com a Galinha Sábia, aqui a gente tem a adaptação de Mamãe Pluto, que é um curta clássico, até ele partir para as histórias, as tirinhas solos para personagem mesmo. E aqui interessante é que a gente vê o Pluto morando com o Horácio, com o Pateta, com a Clarabella. Ele meio que ia passando de casa em casa para morar com o pessoal. São histórias legalzinhas e divertidas. Aí lá morando com a Minnie também. São histórias legais, como eu tô tentando falar 3 vezes e já mudei de assunto várias vezes. Dá pra você dar várias risadas. Também é registro histórico pra você. Mais que o Pluto hoje em dia já não tenha mais tanto destaque quanto ele teve. Nessa época aqui, no final dos anos 30 e 40. Inclusive ele vai começar a ganhar até desenhos solos no futuro. Até tem aqui a cena de um meme que tem aí na internet da Minnie falando, um rato. Que é de uma tira do Pluto, agora vocês já sabem, de 20 de agosto de 39. Enfim, essa coleção aqui de tiras, era uma coisa que eu sempre queria ver publicada aqui. Como eu falei da do Donald, eu acho que eu até já mostrei um dos volumes dos Estados Unidos que eu tenho, mas o primeiro volume lá do Donald eu não tenho, então hoje eu vou comprar. E o segundo eu não vou comprar porque eu já tenho, então não vale a pena gastar 1 zilhão de patacas por coisa que eu já tenho original. É uma edição que vale muito a pena. Se você procurar aí no site da Amazon, que eu vou deixar o link, como sempre, link da descrição. No geral, essa edição aqui tá por 89 patacas, etc. Se você procurar e olhando, você até acha com uma promoção aqui, outra ali aleatória, mas o preço médio dela é de 80 patacas, 90 patacas. E pela importância histórica principalmente pro Donald ali, que a gente tem, pra quem se importa com essas coisas coisas históricas, né? A gente tem a primeira aparição do Donald nos quadrinhos, a gente tem a primeira aparição do Guizas e o Luizinho, tanto as quanto a do Zé Carioca, como eu falei lá. É histórias que não podem faltar na coleção de vocês aí. Que a gente fecha aqui com algumas artes aqui falando do desenho, a Silly Symphony, e aqui algumas histórias, uns extras a mais. Claro que sem extra a mais, né? Enfim. Como eu estava falando, é um volume que não pode faltar na coleção de vocês. Vocês devem comprar, eu estou mais do que recomendado. E é isso. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, como eu sempre falo. E até o próximo vídeo.